Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a esta Casa de Leis. Um bom dia a todos também a vocês que nos acompanham pelas redes sociais da TV Câmara de Agudos, através do Facebook e também do YouTube, e também pelo site da Câmara Municipal. Vamos dar início à sessão solene de entrega de título de cidadão agudense ao pastor Gilmar Jorge da Silva. Para dar início a essa sessão, convido as seguintes autoridades a comporem a mesa: Jócer Aparecido de Melo, presidente da Câmara. Luiz José Breve, vice-presidente. Pedro Andréia Vicentim, segundo secretário. Vereador Auro Otaviani. Vereador José Roberto Artioli Júnior. O vereador Rubens Soares de Oliveira. A vereadora Rosa Maria Padial Pereira Ribas. Representando o prefeito municipal, o doutor Matheus Piotto. E representando o ex-vereador José Carlos da Cruz, a doutora Amanda de Nicolai. Declaro aberta a sessão solene em entrega de título de cidadão agudense ao pastor Gilmar, grande amigo, pessoa de fé. Quero cumprimentar a todos aqui presentes, os vereadores, Matheus Piotto, advogado, representando a Prefeitura Municipal de Agudos, e convido o vereador Auro para dirigir até o pastor Gilmar, sua mãe, para trazer ele até o plenário. O vereador Auro vai conduzir até o plenário o pastor Gilmar Jorge da Silva e sua mãe, Maria Aparecida de Oliveira Silva. Declarando a existência de quórum, suficiente para a realização da sessão,
invoco a presença de Deus, que Deus possa estar neste lugar, assim como diz a palavra dele, né? Onde tiver 2 ou 3 reunidos. Eu acredito, pastor, que nós estamos no nome dele aqui, essa linda homenagem para o senhor hoje se tornando cidadão agudense. Nos termos regimentais dessa colenda Casa de Leis, convido todos os presentes a se colocarem em pé. Como o presidente da Câmara, Joster, disse, né, o nosso Estado ele é laico, mas ele não é desprovido de fé. Então vamos dar início à nossa sessão com a leitura da mensagem bíblica e peço que logo em seguida continue de pé para que nós possamos entoar o cântico do hino nacional brasileiro. Leitura do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Amém. Agora, com muito respeito, vamos entoar o hino nacional brasileiro. Neste momento, faremos a leitura do decreto legislativo que concedeu ao pastor Gilmar Jorge da Silva o título de cidadão agudense. Decreto legislativo número 6, 2024, de autoria dos vereadores de cidadão agudense
ao senhor reverendo Gilmar Jorge da Silva e da outras providências. A mesa da Câmara Municipal de Agudos, usando de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido ao senhor Gilmar Jorge da Silva o título de cidadão agudense. Artigo 2º. A presente honraria será entregue em sessão solene previamente convocada pelo presidente da Câmara Municipal de Agudos. Artigo 3º. Esse decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Agudos, 25 de novembro de 2024. Justificativa. O senhor reverendo Gilmar Jorge da Silva é natural de Pitanga, Paraná, e nasceu no dia 29 de outubro de 1962. É filho de Jonas da Silva e Maria Aparecida de Oliveira Silva. Fez seminário de teologia no Seminário Teológico Antônio de Godói Sobrinho e registro na Faculdade Teológica Sul-Americana, ambos em Londrina, Paraná. Foi licenciado como ministro da Palavra e dos Sacramentos em janeiro de 1990 e ordenado como ministro da Palavra e dos Sacramentos em janeiro de 1991, na cidade de Bofete, estado de São Paulo. Chegou em Agudos no ano de 2002, a convite do Conselho da IPI de Agudos, para pastorear esta parte do rebanho de Cristo que se reúne nessa igreja e nesta amada cidade. Durante todos esses anos, atuou na igreja local, no presbitério de Botucatu e nos conselhos municipais. Conselho Municipal da Saúde, há 16 anos. No Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, por muitos anos. E também presidente do Conselho Municipal Antidrogas, por 2 gestões. Presidente da Associação Educacional Lar da Criança, por 2 gestões. Atualmente, membro do Conselho Municipal de Saúde. Por tudo isso, é merecedor de tal honraria oferecida por esta Casa Legislativa. Assim, é com imensa satisfação que conferimos o título de cidadão agudense ao senhor reverendo Gilmar Jorge da Silva, em reconhecimento público de sua contribuição excepcional para o progresso e a qualidade de vida da nossa querida Agudos. Neste momento, eu convido o vereador Auro Ottaviani, autor do decreto legislativo, para falar um pouquinho sobre o homenageado. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a Deus por esse momento, estarmos aqui vivos, com saúde, para poder desempenhar as nossas funções, né? Eu quero dizer que eu tive a alegria de compartilhar, junto com o vereador Zezinho, essa homenagem. O Zezinho foi membro da igreja, também membro da Igreja Presbiteriana. Fizemos essa homenagem e não precisa dizer que foi feito de coração. O pastor Gilmar é uma figura que todos nós aprendemos a admirar e a gostar por inúmeras razões. Mas na leitura do currículo aí eu até prestei atenção na participação do pastor Gilmar na comunidade, né, nos conselhos.
ajudando a cuidar das coisas da cidade. Porque a gente, quando vê um pastor, a gente pensa só nos cuidados que ele tem com a ovelha, né? Com as ovelhas, cuidado que ele tem com o evangelho. E quando vi a leitura que o Paulo fez do currículo, eu fiquei um pouco mais impressionado ainda, pastor Gilmar. Eu sei da sua atuação, eu sei das suas posições, as quais eu respeito muito e admiro muito, mas eu gostaria de falar do homem, pastor Gilmar, que eu conheci logo que veio, se foi em 2002, vão 23 anos, né? Nessa época o meu irmão era prefeito, depois o meu sobrinho foi prefeito, depois veio outro meu sobrinho prefeito, e nós pudemos aí ter no pastor Gilmar um ajudador das coisas públicas, uma pessoa de caráter ilibado, uma pessoa que honra essa mãezinha que está do lado aí, né? A senhora deve ter muito orgulho do seu filho, né? Eu sempre falo assim do pastor Gilmar, com essa voz aí eu tinha 2.000 votos. Ele tem uma voz do locutor de FM. Pastor Gilmar tem uma voz do locutor de FM, né? Falo com essa voz eu tinha 2.000 votos. E teve uma pessoa que me disse que havia ido num velório, o pastor Gilmar fez lá o funeral, a pessoa lá encantada com a voz e com as palavras, obviamente. Não adianta nada ter voz bonita sem conteúdo, né? E o pastor, tudo que fala, a gente sabe que tem um conteúdo, a gente sabe que tem, atrás de tudo que ele fala, tem um recado das coisas do bem, das coisas que nós devemos seguir. É um conselheiro que nós temos o prazer e a honra de ter em nossa cidade. E agora, né, mais ainda, porque nós o recebemos como um filho de Agudos agora, né, pastor Gilmar. Fico muito feliz de ser um dos autores dessa honraria, ao lado do Zezinho, nosso queridíssimo vereador. Não pôde estar presente, mas hoje o senhor passa a ser um nosso conterrâneo, né? Alguém que a gente reconhece como membro da nossa comunidade, que já conquistou isso há muito tempo, desde a sua chegada, porque pelo coração grande que tem, pelo seu exemplo de vida. A gente vê tantas pessoas que assumem postos aí importantes, né? Em igrejas, na política, nas direções de organizações, depois acaba envergonhando o nome de Deus, a família, os amigos, e etc, etc. E nós vimos no senhor uma pessoa respeitabilíssima, pastor. Eu não vou chamar de reverendo, não, porque eu tenho o pastor Gilmar como um amigo muito querido, né? É natural que, ao iniciar a fala, a pessoa fala, saudar o nosso querido reverendo Gilmar, né? Seria aí o praxe da língua portuguesa, mas é tão acessível, é tão querido por nós todos, que acho que dispensa essa formalidade. Tá bom, pastor? Mas, só para ressaltar aí a importância da igreja presbiteriana, que vai 20 anos, né, em Agudos, a igreja mais antiga de Agudos, a precursora do evangelho, do movimento evangélico em Agudos. E isso é de uma importância tremenda, que nós temos que ressaltar, a importância da igreja presbiteriana na formação da sociedade como um todo, na formação dos costumes. Eu fiz direito lá no século passado, né? E uma das formas na primeira aula a gente aprende que uma das formas de controle, né, Mateus? Uma das formas de controle da sociedade é a religião, né? Nós não estamos falando de religião, estamos falando de uma igreja aqui. Entretanto, se não fosse, pastor Gilmar, o temor a Deus, que seria desse país? Que seria desse mundo, vamos dizer assim, né? Então, eu quero, nesse instante, deixar registrado aqui, do Poder Público Municipal, o nosso respeito, nosso carinho com a igreja. Estou vendo aqui inúmeros membros tradicionais, né? Tradicionalíssimos da Igreja Presbiteriana Independente, que fazem parte da nossa história. E na figura desse nosso queridíssimo amigo, pastor Gilmar, eu cumprimento a todos e recebo de braços abertos, pastor, para ser o nosso novo irmão agudense, tá bom? Na figura da sua mãe, eu cumprimento todas as pessoas que aqui estão,
Nós temos um tempo a respeitar e eu estou com o tempo vencido, tá? Mas tenho certeza que deu para expressar o nosso amor, nosso carinho, nosso respeito e consideração pela figura desse maravilhoso pastor que vocês têm e pela igreja que vocês são, tá bom? Muito obrigado. Representando o outro autor do projeto, o vereador José Carlos da Cruz, convidamos a doutora Amanda de Nicolai a fazer uso da tribuna. Bom dia. Primeiramente, é uma honra, né, estar aqui, representando o Zezinho. Todos conhecem ele como Zezinho do lixo, né? Mas a dona Dilma, que está aqui presente, lembra dele, criança na igreja presbiteriana. Então, primeiramente, eu cumprimento, né, o doutor Matheus, representando o prefeito municipal. Cumprimento o Joster, cumprimentando todos os vereadores aqui presentes e as demais autoridades. E essa oportunidade de estar aqui hoje. Reverendo Gilmar, para mim é até emocionante estar aqui hoje falando de uma pessoa, né, de um pai que eu tenho verdadeira admiração. E eu vou ser breve também, porque senão eu passo do tempo. Mas vamos lá. É com profunda alegria, respeito e emoção que hoje estou aqui para celebrar um momento com grande significado para a nossa cidade. A entrega do título de cidadão agudense ao reverendo Gilmar Jorge da Silva. E, ao mesmo tempo, homenagear a Igreja Presbiteriana Independente de Agudos, que neste mês completa 120 anos de fé, serviço e amor ao próximo. Mais do que um diploma, o título de cidadão representa o reconhecimento do povo desta cidade por meio dos seus representantes. E hoje, reverendo Gilmar, eu me incluo entre essas pessoas que têm a honra através do nome do Poder Legislativo e de todo o povo de Agudos, trazer ao Senhor essa homenagem, tornando definitivamente um filho de Agudos. Tenho a graça de representar neste dia o ex-vereador Zezinho Cruz, autor e, em conjunto com o vereador Auro, deste projeto. Esta justa homenagem, a maior distinção que o Poder Legislativo Municipal pode conceder a uma pessoa, o título de cidadão. E se há alguém que representa o verdadeiro sentido dessa honraria, esse alguém é o Senhor. Homem de fé, de sabedoria e de um coração generoso. O Senhor dedicou sua vida ao serviço a Deus, à comunidade, guiando não apenas através da palavra, mas, sobretudo, pelo exemplo. Em sua caminhada, o Senhor foi pastor, conselheiro, amigo e um pai espiritual de tantas famílias, incluindo a minha. Tive o privilégio de crescer sob a sua orientação, dentro da Igreja Presbiteriana Independente, lugar onde a minha família está desde o tempo da minha bisavó Mariana. E foi ali que aprendi valores de fé, respeito, solidariedade e amor. E, acima de tudo, foi com o Senhor que aprendi, cresci e amadureci, na certeza que nosso Deus é um Deus de milagres. Assim como a nossa igreja, conhecida como a Igrejinha dos Milagres. São valores que carrego até hoje e moldaram quem eu sou. O Senhor sempre foi mais do que um líder religioso. Foi um verdadeiro cidadão desde que chegou.
participou das obras sociais, esteve à frente de ações comunitárias e conselhos municipais. E sempre mostrou presente nos momentos de dor e também de esperança para todo o povo, visitando, orando, aconselhando e servindo com humildade e dedicação. Assim, a Igreja Presbiteriana Independente de Agudos, sob a sua liderança e de tantos outros que já edificaram durante 120 anos, é um pilar de fé e transformação para a nossa cidade. Uma igreja que atravessou gerações, mantendo viva a chama da palavra e o compromisso com o bem coletivo. Assim como diz lá em Mateus 5, 14 ao 16. Vocês são luz ao mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Da mesma forma, deixem que a luz de vocês brilhe diante das pessoas, para que elas vejam as boas ações que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu, assim como o Senhor sempre fez. E a Igreja Presbiteriana de Agudos tem fazendo ao longo desses anos. Hoje, conceder este título, não estamos reconhecendo apenas um homem, mas honramos a sua história, assim como a presença da sua mãe aqui. O seu ministério e a comunidade inteira que o Senhor vem semeando o bem, ensinando o Evangelho e construindo, assim, uma cidade mais justa e solidária. Que este momento sirva como inspiração para todos nós, para que sigamos o exemplo de quem não mede esforços em servir, amar e transformar vidas. Muito obrigada. Convidamos para fazer uso da tribuna, representando a Prefeitura Municipal, o advogado Dr. Matheus Piotto. Bom dia. Gostaria de cumprimentar a pessoa do Joster, presidente, todos os vereadores aqui presentes, e registrar que é um motivo de muita alegria para mim estar aqui representando o prefeito, que está viajando, por isso não está presente. Estivemos no culto no sábado, juntos, eu e ele. E nessa oportunidade, que é muito especial para mim, porque, além de pastor, é meu amigo, confidente, oportunidade em que o reverendo Gilmar recebe o título de cidadão agudense. Gostaria também de registrar e agradecer a presença dos oficiais da igreja, que eu percebo que estão aqui, todos os presbíteros, que para a nossa igreja são extremamente, para todas, mas para a nossa especialmente, são extremamente importantes. E sem eles, evidentemente, acredito que o pastor Gilmar não traria e não trilharia esse excelente currículo que trilhou na nossa cidade. Mas, pastor, em nome do prefeito, em nome da Prefeitura Municipal, uso da palavra agora sem preparação, mas para registrar que a população de Agudos é abençoada e muito feliz com sua presença na nossa cidade. O senhor, além de um homem de Deus, tem se mostrado um cidadão que tem efetivado o reino de Deus na nossa cidade, mas, além de tudo, tem efetivado também valor moral, tem colaborado com a justiça social, colaborado com as instituições, colaborado para uma sociedade mais justa, igualitária, como se pretende. Então, registro aqui, de coração aberto e profundo, as minhas felicitações à pessoa de vossa reverendíssima presença e agradecendo, em nome de toda a população agudense, pela sua presença e por todos esses anos que o senhor tem passado aqui. E que sejam maiores e maiores e maiores. Muito obrigado.
Neste momento, a gente até, pela amizade que a gente tem com o pastor Gilmar, a gente até se emociona de ver aí a dedicação e o carinho que as pessoas têm por ele, né? Mas, dando sequência, chegou a hora de realmente ele receber o título de cidadão agudense. A partir deste momento, nós podemos chamar o pastor Gilmar de agudense. Então eu convido agora o vereador Auro Ottaviani, autor do decreto, e o presidente da Câmara, Joster Mello, a fazer a entrega da placa de título de cidadão agudense ao pastor Gilmar. Eu peço ainda que o vereador Áureo e o vereador Jossi continue aqui à frente. E gostaria de convidar a vereadora Rosa Maria para que venha entregar aí a mãe do pastor Gilmar, a senhora Maria Aparecida de Oliveira, uma flor também em homenagem aí a título de cidadão aí do seu filho. Neste momento, nós vamos quebrar um pouco o protocolo aqui da sessão e nós estamos aí na semana em que está se comemorando aí 120 anos da Igreja Presbiteriana Independente aqui de Agudos. E vai ser votado na sessão de hoje, na sessão ordinária hoje às 14 horas, uma moção de aplauso aos 120 anos da Igreja pela sua atuação, por tudo aquilo que ela tem feito, principalmente em resgatar almas, em levar almas a Deus, esse trabalho bonito que a Igreja Presbiteriana realiza em Agudos. Então eu gostaria de convidar neste momento agora que todos os presbíteros subissem também aqui ao palco para, junto com o pastor Gilmar, poderem receber esta moção de aplauso que será votada hoje e que com certeza será aprovada por todos os vereadores dessa casa.
Neste momento, o vereador, presidente da Câmara, o Josser, vai entregar, mas eu vou quebrar mais uma vez o protocolo e eu peço aos vereadores que estão aqui que se juntem a ele nessa entrega, que venham aqui na frente. A gente dá uma apertadinha, cabe todo mundo, mas eu acho importante todos os vereadores estarem neste momento aqui, enquanto o presidente faz a entrega do título. Perdão, a entrega da moção de aplauso. Parabéns à Igreja Presbiteriana Independente de Agudos pelos seus 120 anos ao serviço do Reino de Deus, ao serviço do trabalho de Deus. Parabéns a todos vocês. Eu peço que todos possam se assentar agora, possam tomar os seus lugares. Peço a todos agora que voltem aos seus lugares, porque se vocês acham que a emoção acabou, não acabou ainda não. Ainda não acabou. Neste momento, assim que todos estiverem em seus lugares, eu peço que todos prestem atenção às televisões e ao telão, que nós temos aí um vídeo que foi preparado aí em homenagem ao novo cidadão agudense, Pastor Gilmar Jorge da Silva. Bom dia, pessoal. Estamos aqui em homenagem ao pastor Gilmar, que vai receber o título de cidadão agudense, e que o Senhor esteja abençoando grandemente sua vida, porque ele sempre foi uma pessoa muito dedicada, um filho amado, e que ele possa sinceramente continuar nesse trabalho e que o Senhor abençoe grandemente essa cidade. Nós pedimos pelo nome santo de Jesus, o Salvador das nossas vidas e da nossa pátria, em nome de Jesus. Amém. Pai, parabéns por esse reconhecimento aí que a Câmara Municipal de Agudos está fazendo, contemplando o Senhor com o título de cidadão agudense, que nada mais é do que fruto do seu trabalho aí, de muitos anos, não só pela igreja, como pela cidade também de Agudo. E que Deus abençoe hoje e sempre. Um abraço. Agradeço à Câmara Municipal por essa homenagem ao meu pai, com a entrega desse título de cidadão agudense, pelo reconhecimento de toda a dedicação que ele teve durante todos esses anos, não só com a igreja, mas também com a cidade, por tudo que ele tem feito. E, pai, para você,
É um orgulho imenso saber que tudo que a gente já sabe dentro de casa e do que você representa na vida da gente está sendo reconhecido não só por nós, mas também pela cidade. É um orgulho, um prazer ter você como pai e eu amo você. Parabéns. E agora chegou o momento de nós ouvirmos, como pela primeira vez com o cidadão agudense, o pastor Gilmar Jorge da Silva. Bom dia, graça e paz. Queremos cumprimentar o presidente da Câmara, Joster, o Piotr representando nosso prefeito, quando cumprimentamos também todas as autoridades, vereadores aqui presentes, nossa família presbiteriana, os presbíteros, como Mateus salientou muito bem, companheiros na caminhada, na fé, companheiros do compartilhar o dia a dia, companheiros na obediência da palavra para que possamos cumprir os propósitos de Deus na vida da cidade através da Igreja Presbiteriana Independente de Agudos, que durante 120 anos tem desenvolvido um trabalho na cidade muito relevante. Eu vim para cá a convite do Conselho, há 23 anos atrás, num momento de desafio para mim e também para a Igreja de Agudos na época. Eu, como já foi dito, eu fiquei 3 anos em Bofete, na Igreja de Bofete. Depois fui desafiado a vir para a Fartura no momento em que a igreja estava precisando de alguém com o meu perfil pastoral, e eu fiquei em Agudos durante 9 anos. Depois desses 9 anos lá, me apareceram, os presbíteros, na época que estavam representando a igreja, o Carlos e o Ideraldo, para me convidar para estar aqui com os irmãos. E quando eu saí de Bofete, eu disse para um presbítero que era da igreja, que ele não queria que nós saíssemos de lá. Eu disse: olha, nós servimos ao Senhor, e quando Deus nos chama, nos desafia, nós vamos. Quando o presbítero Carlos e Ideraldo estiveram em Fartura, eu disse a mesma coisa. Nós seguimos pela vontade do Senhor, o nosso Deus. Porque, como diz o apóstolo Paulo, depois que eu fui chamado para o ministério, Paulo diz lá em Gálatas: já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo,
eu vivo para o louvor da glória do nome do Senhor, o nosso Deus. Se a minha vida não servir para o louvor da glória e honra do nome do Senhor nosso Deus, não vale a pena viver. E como pastor, nesta comunidade, desde que chegamos, me recordo que chegamos num tempo em que a cidade estava passando por algumas transformações, e nós fizemos uma reunião do conselho lá na casa do presbítero Carlos, e para sair de lá tivemos que empurrar o carro do Márcio Murbach, que era presbítero na época, e depois para ir para o culto, eu tive que botar uma sacolinha nos pés, eu e minha esposa, a Zilda, não está aqui porque está trabalhando, para que o Ideraldo nos pegasse na rua de cima, porque estava sendo feito um trabalho de asfalto ali, e muita chuva, então não estava interditada ali aquelas ruas. E a partir do momento em que nós chegamos, nos envolvemos como pastor, não somente da igreja, porque eu não fui chamado para ser pastor de igreja, eu fui chamado para ser pastor, e pastor não é pastor de igreja. Pastor é pastor de uma comunidade. Pastor é o pastor que tem que estar representando na cidade. E eu me recordo que isso não é de agora, isso faz parte do meu chamado. Quando em bufete, início de caminhada, né, com aquela força toda, aquele ânimo todo de pastor que está iniciando o seu ministério, né, mas com essa convicção que ser pastor não é só cuidar do rebanho, mas é estar presente na cidade. Um dia a diaconisa Dona Maria, esposa do seu José Rufo, me procurou à tarde e disse: olha, pastor, tem um rapaz que ele está caído aí na rua, dormindo no monte de areia e todo cheio de pulga. O que é que nós vamos fazer? Eu disse: leve para a igreja, manda ele tomar um banho e diga que daqui a pouco eu desço lá para conversar com ele. E nessa ocasião, quando algumas pessoas ficaram sabendo de que eu tinha tomado essa atitude e tinha espaço no fundo da igreja, alguém me procurou e disse: pastor, não vai ficar bem. Não vai ficar bem receber uma pessoa que está vindo agora da rua, que não deixou ainda o vício. O nome dele era Enio. Não vai ficar bem para a igreja. Eu falei: irmãos, se a igreja não estiver com as suas portas abertas para acolher pessoas, e principalmente esses que são os mais necessitados, que são os mais carentes, eu tenho que dizer para vocês que eu estou começando meu ministério, mas eu não sirvo para ser pastor dessa igreja. Então, vocês vão precisar repensar a posição de vocês. E eles disseram: não, pastor, de jeito nenhum. Nós vamos abraçar o Enio, então. Nós vamos ajudar o Enio, então. Nós vamos reconstruir esta vida para a glória do nome do Senhor, o nosso Deus. E assim eu tenho sido forjado no meu ministério pelo Senhor, de desafios de alcançar realmente aquelas pessoas que necessitam dessa graça maravilhosa do Senhor nosso Deus. E existe aí, né, algo que se contrapõe, porque a igreja presbiteriana independente, né, uma igreja tradicional, uma igreja tida como igreja de elite, mas é a igreja onde existem sim pessoas bem-sucedidas, mas existe dentro e no coração dessas pessoas o verdadeiro amor de Cristo, o verdadeiro amor daquele que se entregou lá na cruz do Calvário, que se entregou para nos resgatar da morte, do pecado e do inferno.
E quando ele veio, ele nasceu num berço humilde, num lar simples, numa manjedoura, enquanto todos esperavam que ele estivesse nascendo num berço de ouro. Chamou para o seu ministério, para a realização da sua obra, 12 homens, pescadores, pessoas simples, e que ele disse: vinde após mim que eu vou fazer de vocês pescadores de homens, pescador de gente, para resgatá-los da morte, do pecado e do inferno, para povoar o céu. E quando ele se entregou lá na cruz do Calvário, por amor a mim, por amor a vocês, por amor a todos aqueles que creem no seu nome, sofreu muito. Lá no Getsemane, ele chegou naquela situação de dizer para o Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não que eu beba. E ele foi até o final e assumiu os meus pecados, os seus pecados, os nossos pecados, lá na cruz do Calvário. E lá na cruz do Calvário, ele salvou um ladrão, um pecador, alguém que estava sendo condenado pela sociedade. Ele resgatou, de forma que o Evangelho de Cristo Jesus, a palavra do Senhor, no nosso Deus, é uma palavra que nos leva ao encontro das pessoas, do resgate das pessoas, da busca das almas, e principalmente aqueles que estão mais carentes e necessitados dessa graça do Senhor nosso Deus, aqueles que se acham pecadores mesmo, aqueles que se acham indignos mesmo, aqueles que abrem o seu coração para que Jesus possa entrar ali e operar a sua salvação, e operar a transformação, e dar vida, vida em abundância. E também, como nós cremos como cristãos, que o Senhor disse na sua palavra que Ele preparou uma morada eterna para todos aqueles que creem no seu nome. Deus realiza essa obra, e é por isso que quando nós viemos para cá, com a autorização do conselho da igreja, conhecimento do conselho da igreja, conhecimento dos presbíteros da igreja, com apoio do conselho da igreja, eu pude desenvolver esse trabalho na comunidade, nos conselhos municipais de saúde, conselho da criança e do adolescente, e por um período que nos dedicamos bastante, e que também fomos liberados pelo conselho, para nos dedicar ao conselho antidrogas. Durante um bom tempo nos dedicamos a esse trabalho, foi um trabalho muito frutífero e abençoado na cidade. E nós esperamos, outro dia, conversando com o Joster, né, que esse conselho possa retornar e alcançar muitas pessoas que necessitam desse cuidado, desse amor, desse zelo e desse carinho. Eu quero agradecer por esse reconhecimento, quero agradecer, né, pelo título de cidadão agudense, né? Como os irmãos viram, eu nasci em Pitanga, Paraná, de Pitanga, nascendo agora também em Agudos como cidadão. Eu agradeço a todos vocês, agradeço aos irmãos da igreja que aqui estão, ao conselho que sempre nos apoia e que tem cerrado essa caminhada conosco, e que possamos ser essa igreja, não que nós queremos ser, mas a igreja que Cristo quer que nós sejamos aqui nessa cidade, para o louvor da sua glória e para a glória do seu nome. Minha gratidão a Deus pelo chamado, pela vocação. Minha gratidão a Deus pela minha mãe, que eu digo sempre, em todos os momentos, eu só fiquei no seminário porque eu tinha uma retaguarda de oração. E a principal retaguarda de oração é a minha mãe. Eu só estou no ministério hoje porque eu tenho uma retaguarda de oração. Porque ser pastor, quando nós olhamos, parece ser algo assim, bonito, e que inspira coração, né? Mas ser pastor
é aquilo que você vê na Bíblia, e ser pastor é olhar para a vida de Jesus. É saber que a vida não é uma vida só de comunhão, não é uma vida de alegria, mas é uma vida dedicada ao Evangelho. E uma vida onde você vive uma solidão muito grande. E uma vez, quando eu compartilhei com alguém sobre essa solidão pastoral, a pessoa falou: pastor, mas nós amamos tanto o Senhor, nós gostamos tanto do Senhor, nós convivemos tanto com o Senhor, como o Senhor pode dizer que é solitário? É que tem coisas que é só do coração do pastor e do coração de Deus, e que só quem tem ministério e vive esse ministério sabe como é o dia a dia e como a gente depende da retaguarda de oração e daqueles irmãos que colocam os seus joelhos e que movem realmente as coisas sobre a face da terra pela vontade do Senhor nosso Deus. Também grande mulher, grande pessoa, minha esposa Zilda. Às vezes as pessoas perguntam: mas e a Zilda? A Zilda está ali. A Zilda está ali. Me apoia em tudo, em todos os momentos, em todas as coisas. Não aparece. Permito-me aqui até uma brincadeira que a Priscila fazia. Ela pergunta: pastor, cadê a cabeça de bacalhau? Eu pergunto: mas por que cabeça de bacalhau? É porque eu sei que o senhor tem esposa, mas ela nunca aparece. Foi porque ela está na minha retaguarda. E é por isso que eu sou o que eu sou e faço o que eu faço. E os meus filhos, minha gratidão a Deus pelos meus filhos. Primogênito Nicolas. Grande garoto, Deus abençoe. Vitória, Heloísa, minha princesa, companheira de todos os momentos. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente também, em nome de Jesus. E agora, que está aí, que Deus os abençoe e conserve sempre, para que sejamos sempre essa família que Deus quer que nós sejamos, para a glória de Deus e para ser instrumento de bênção aqui nessa cidade. Neste momento, eu agradeço então aqui, encerro minha fala aqui agradecendo aos irmãos, os presbíteros da igreja, aqui o Joster, todos os vereadores, Mateus, grande amigo, companheiro nosso de algum tempo, né, de caminhada, de luta, junto aí, né, tem sempre lá, ir lá buscar, como pastor eu vou lá buscar, como pastor a gente sempre vai lá buscar aquelas ovelhas, né? Você pega o cajado, né, e vai lá buscar. Mas a gente não deixa de forma nenhuma, né? Então, a nossa gratidão a todos vocês. Muito obrigado pelo título. Que Deus nos abençoe e que eu possa servir sempre a essa cidade. Em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando aí ao final dessa sessão solene de entrega de título de cidadão agudense ao reverendo pastor Gilmar. Eu primeiro queria agradecer ao Joster pelo convite de poder conduzir essa sessão solene, de um modo especial porque quando o pastor Gilmar fala dos conselhos, da onde ele passou, nós estivemos juntos em algumas lutas, né, em alguns conselhos, no Conselho da Criança, no Conselho Antidroga, então a gente sabe do empenho e da dedicação dele. Então eu fiquei extremamente feliz quando o Joster me ligou na sexta-feira, me convidando para poder estar aqui. Então, para mim é um momento de alegria, principalmente saber porque, além de tudo, além de todo o trabalho que o pastor Gilmar faz socialmente, através dos conselhos, saber que Deus nos deu o presente de ter um homem de Deus
aqui conosco. Um homem de oração, um homem que busca trazer as pessoas próximas de Deus. Então, é um motivo de alegria saber que Deus coloca as pessoas certas nos lugares certos. E há 23 anos que o pastor Gilmar faz esse trabalho. Então, muito obrigado, Josser, por essa oportunidade. E antes de passar para as considerações finais do presidente da Câmara, eu vou quebrar o protocolo mais uma vez e não vou poder perder essa oportunidade. Eu gostaria de chamar o pastor Gilmar para que venha aqui no microfone do Aparte e nos dê uma bênção. Acho importante a gente terminar esta sessão solene com uma bênção do pastor, que a gente precisa tanto, né? Todos nós precisamos. Muito obrigado. Vamos colocar em pé, então. Vamos colocar diante do Senhor. O Josser iniciou dizendo que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio dele. E Deus está presente nessa casa de leis. Sempre está presente nessa casa de leis. Sua palavra é lida e que continue assim, Josser e todos os vereadores aqui, nessa fé no Senhor. Oremos. Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, Criador e Sustentador de todas as coisas, nós o adoramos, ó Pai, na beleza da Tua santidade, Senhor, e declaramos que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e que não há Deus maior, não há Deus melhor do que o Senhor, o nosso Deus, Pai. Obrigado, Senhor, por esta manhã em que o Senhor nos reúne aqui nessa casa de leis, Senhor, para o Deus aqui cultuarmos ao Seu nome, para que, ó Deus, celebrarmos ao Teu nome, para que dizemos que o Senhor é bom e que a Sua misericórdia dura para sempre, e dizer, ó Deus, da nossa carência, da nossa necessidade, da Tua presença e dos Teus cuidados, Senhor. Ó Pai Todo-Poderoso, olha para nós, Senhor. Queremos sempre declarar que essa cidade é do Senhor Jesus Cristo. Queremos sempre declarar, Pai amado, que o Senhor governa e domina esta cidade, Pai. Mas o Senhor pode fazer isso, ó Deus, somente se os corações estiverem se voltando para o Senhor, ou voltados para o Senhor, para que o Senhor possa fazer essa obra. Por isso eu peço, ó Deus, visita, Senhor, na pessoa do Josser como presidente, todos os vereadores aqui da Câmara, Senhor. Visita cada um deles, Pai, que eles se sintam sempre abrigados debaixo da Sua graça, da direção, da orientação do Teu Santo Espírito. Ó Deus Todo-Poderoso, que eles saibam que eles têm nas igrejas e na Igreja Presbiteriana Independente uma retaguarda de oração, Pai amado, e que, ó Deus, nos momentos das decisões mais difíceis deles aqui, Senhor, o Senhor possa, ó Deus, invadir as mentes e os corações deles, Senhor, para que, ó Deus, eles tomem decisões sábias, Senhor, decisões, ó Deus, que exaltam e glorificam o Seu nome, Pai, decisões que abençoam a cidade, Senhor, decisão, Senhor, meu Deus, que une, Senhor, meu Deus, eles em torno dessa cidade para levá-la ao crescimento, ao desenvolvimento, para abençoar muitas e muitas vidas, Senhor, na área da saúde, na área da educação, Senhor, na área do esporte, Senhor, em todas as áreas, Senhor, meu Deus, sendo assim as pessoas atendidas, Senhor, e sendo assim, ó Deus, agraciadas, Pai amado, com o zelo deles por esta comunidade, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoa, Senhor, cada um deles, Senhor, com a Tua bênção da direção, da orientação do Teu Santo Espírito e da sabedoria e do conhecimento de todas as leis, Senhor, para que tudo seja feito, Senhor, de acordo com as leis e as normas estabelecidas, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, olha pela vida, ó Deus amado, do Piotr, que hoje representa aqui o prefeito. Visita, ó Deus, o prefeito, Senhor, meu Deus, o Pai Todo-Poderoso. Ele está de viagem, Senhor, mas que o Senhor seja com ele, Pai, onde ele estiver, o que ele foi viajar, o que ele foi fazer, que o Senhor inspire e ilumine o seu coração, Pai, em nome de Jesus, para que, ó Deus, ele possa representar também, Senhor, esta comunidade onde ele estiver, Senhor, e recolher, Senhor, meu Deus, frutos para esta comunidade onde ele estiver. Dá ele sabedoria, dá ele discernimento, dá orientação e direção do Teu Santo Espírito, Pai. E juntamente, ó Deus, com estes, abençoa toda a comunidade agudense, Senhor, desde, ó Deus, os bairros mais simples, mais pobres, mais necessitados, Senhor, que eles sejam alcançados pelo Senhor, Pai. Coloca, ó Deus, os Teus anjos, Senhor, meu Deus, acampados ao redor dessa cidade, Senhor, nos 4 cantos dessa cidade, Senhor, para repreender, ó Deus, toda e qualquer obra do inimigo, Senhor, e que, ó Deus, Pai Todo-Poderoso, vejamos, Senhor, a Sua bênção sobre essa cidade, para que possamos, Deus, declarar que nós somos uma cidade cristã, para que possamos declarar, Pai amado, que nós somos uma cidade que teme ao Senhor e que tem as marcas e os sinais da Sua graça, do Seu amor e da Sua misericórdia. Ó
Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, abençoa a nossa cidade, Senhor. Eu peço a Deus, agradecido, em nome daquele que é o nosso único e suficiente Salvador. Obrigado, Deus, pela vida do Paulo, que tem sido, Deus, companheiro, Senhor, meu Deus, nos conselhos, que o Senhor use sempre também, Pai. Oramos em nome de Jesus, e que a graça maravilhosa do nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, o amor apresentado em Cristo Jesus e as ternas consolações do Espírito Santo sejam sobre nós aqui presentes nesta manhã, sobre a igreja de Cristo espalhada sobre a face da terra, desde agora até que Jesus venha para buscar-nos em Cristo Jesus. Amém, 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 amém. Eu acho assim, o pastor Gilmar, fica até sem palavras para encerrar a sessão. E agora acho que todos os vereadores aqui sentem essa paz que hoje está nesse lugar, né? A gente, como cristão, a gente entende que, quando eu iniciei a minha fala dizendo que quando estiver reunido 2 ou 3 nomes, aqui temos pessoas cristãs, pessoas que acreditam em Deus, por isso que eu creio que Deus e o Espírito Santo está nesse lugar. Mas falar do senhor aqui antes de encerrar, conheci o senhor quando eu tinha, vamos dizer, 13 anos, 14 anos, aí, andando, fazendo a nossa parte como igreja. O senhor era presidente do Conselho de Pastores na época. Via no senhor um homem realmente íntegro, uma pessoa íntegra diante de Deus. E quando o senhor nos procurou, conversou, que a igreja iria completar 120 anos, na cidade de Agudos, logo já tinha uma moção um título de cidadão agudense feito pelo Auro, feito pelo Zezinho. A gente vamos utilizar o mês de outubro para fazer essa homenagem merecida para o senhor e para a igreja também. Então, quero aqui agradecer a todos os vereadores que esteve aqui presente, Piotr apresentando a Prefeitura Municipal, todo o presbitério da Igreja Presbiteriana que está aqui também. Que Deus dê uma semana abençoada. Pode contar sempre com essa casa, a igreja, com todos os vereadores aqui presentes. Então, muito obrigado a todos. E eu encerro a presente sessão do dia 13/10, às 11h35. Deus abençoe e convido a todos para tomar um café aqui atrás, tá bom? Deus abençoe. O pastor pediu para vocês virem aqui tirar foto com ele, todo mundo fica bem à vontade, tá? Vem todos.